a gente pode dizer o jeito como foi tratado pelas autoridades ali, porque algumas horas depois do que ninguém achava que fosse acontecer naquele momento nos Estados Unidos, o controle sobre o prédio público ali do Congresso americano havia sido retomado. O que está acontecendo aqui em Brasília é que o ataque foi não apenas contra o Congresso, que continua sendo ocupado por centenas, ninguém sabe quantos ao certo, desses radicais da extrema-direita brasileira. Aqui foi atacado o Congresso, mas também a Presidência da República, como se fosse um ataque simultâneo ao Capitólio, à Casa Branca e também à Suprema Corte, já que aqui em Brasília o prédio do Supremo Tribunal Federal também foi alvo desses vândalos, desses terroristas, dá para chamar assim, que é terrorismo político que estão fazendo com faixas pedindo intervenção federal. 2 anos depois, lá nos Estados Unidos, aquele que é visto como o grande líder daquela sublevação, daquele ataque à política e, portanto, à democracia, Donald Trump, segue solto, enfrentando problemas aqui com a justiça, mas sem problemas maiores, a ponto de ter sido votado agora em recente eleição para a presidência da Câmara dos Estados Unidos, onde um grupo de radicais impede a transição natural ali também na Câmara, mas Trump continua solto e ainda não aceitando a eleição. Aqui no Brasil, a gente tem também quem está por trás do que aconteceu, se for falar em discurso, em atitude, em silêncio, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E aqui, como a gente viu nas imagens, Eric devolvendo para você, a depredação aos prédios públicos, prédios que são de todos os brasileiros, foi muito maior do que lá nos Estados Unidos. Lá, mais de 900 pessoas já foram formalmente indiciadas, 465 se declararam culpadas de terem participado desses atos inaceitáveis numa democracia. Eric. Exatamente, a gente não pode dizer que há apenas uma similaridade, mas também há as suas diferenças, mostrando aqui que a sede da presidência, da Suprema Corte foi invadida e também uma diferença gritante na reação das forças de segurança. A gente segue nessa cobertura especial, são 5h25 no horário de Brasília, e agora eu vou chamar o Valdo Cruz, que traz outras informações pra gente, Valdo. R$200 para limpar essa mansão. Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos que estão conosco aqui neste momento. Eric, vamos organizar aqui algumas informações que eu já apurei desde o início dessa crise em Brasília, desse ato de terrorismo por parte de bolsonaristas radicais. Primeiro, uma avaliação do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula que houve, no mínimo, uma conivência ou omissão do governo do Distrito Federal. Por que essa avaliação? Porque desde ontem o governo do Distrito Federal estava informado de que 100 ônibus chegaram em Brasília com bolsonaristas radicais, ou seja, mais de 4.000 bolsonaristas radicais chegaram em Brasília e eles já tinham avisado, o governo já tinha informação de inteligência de que eles haviam mudado a sua estratégia. Em vez de ficarem à frente dos quartéis, do quartel, do QG do Exército em Brasília, eles iriam ocupar o Congresso Nacional, iam invadir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio Planalto. Essa informação já era de poder do GDF e do governo Lula, que passou. Vamos lembrar, a segurança do GDF de Brasília é responsabilidade do governo do Distrito Federal. Então, Ibanez sabia desde ontem que havia um grupo de mais de 4.000 bolsonaristas na cidade dispostos a ir para o Congresso, para praças dos três poderes, para invadir prédios públicos. E aí o que aconteceu? Na avaliação de ministros do Supremo com quem eu conversei, de ministros do governo, é que Ibanez colocou um efetivo muito aquém do necessário para conter essa horda de radicais, de bandeireiros, de arruaceiros, de terroristas. Nós vimos as imagens, eles praticamente atropelaram os policiais. Alguns foram inclusive agredidos e outros, Eric, você mostrou imagens há pouco, outros ficavam sorrindo e filmando os bolsonaristas avançarem para o gramado do Congresso Nacional e subirem a rampa do Congresso Nacional e depois irem para o Palácio Planalto e para o Supremo Tribunal Federal. Então, houve uma falha grosseira do governo do DF neste caso. E aí, ministros do Supremo me disseram que defenderam
defendiam aceitada vaga uma intervenção no GDF ou pelo menos a segurança. Desemprego O governador do Distrito Federal ainda me enganaram, atuado falaram que com ia pagar receio de 1.000 sofrer uma intervenção, e 500 aí também. avisou É 200 os reais. ministros de Lula de que pra limpar essa mansão. vai Eu exonerar vou ficar aleijada Anderson limpando Torres. isso. Anderson Torres, que foi Ou ministro da também essa Justiça casa. de Bolsonaro, acusado de ser omisso na segurança da capital e havia sido renomeado secretário de segurança. Então, o ministro Supremo pediram essa intervenção no GDF ou pelo menos a segurança. Ainda tem Informação mais nova roupa pra me agora, lavar. Eric, o seguinte, o Fórum Nacional Que dos eu vou Governadores colocar 200 tem uma reais pra reunião de fazer isso emergência tudo. há pouco, com Esse quase povo todos tem que os fazer, secretários de segurança estaduais, que foi decidido Essa patroa oferecer, minha que essa pergunta, oferta já minhas chegou até o calças, ministro da tudo Justiça, que Flávio faz Dino, calcinha dela, o apoio das tudo forças cagada. policiais que seriam Olha, esses mobilizados, lençol é o que ela mais aviões, suja, ela acaba cagando. helicópteros e um Ela caga contingente tanto, de que policiais faz até nos militares lençol. e civis Vou para passar esse virem para lençol na Brasília muito. para protegerem a Só capital vou e a dobrar e vou passar nossa o ferro por democracia. cima. Então isso Vou já foi enganar ela. ofertado, isso está sendo Fala que eu analisado passei, pelo o tamanho pelo ministro da Justiça para Daí tentar. que eu O dou. governo ele não Ai, quer uma vou decretação dobrar de uma não, vou GDO, deixar jogada a ali. garantia da lei e da ordem, Ah, me prefere o poupe. uso de Força Nacional, Ok, não de tem policiais continuar, dos deixa eu estados passar. e também Essa da Polícia patroa acha Federal que eu sou e empregada da dela. Polícia Oh, meu Deus, Rodoviária eu sou Federal. empregada Eric. dela. Só para reforçar, nós estamos numa transmissão conjunta TV Globo e Globo News. mas São eu acho que eu sou 5h29, a dona dessa horário de mansão, mas eu Brasília, esqueço que eu e sou a gente apenas segue ao vivo a faxineira. acompanhando esse domingo de atos terroristas nos principais palácios de Brasília. A imagem do Globocop segue mostrando ao vivo a polícia tentando dispersar essa multidão de terroristas que invadiram Vou o terminar Palácio aqui, do vou pedir as Planalto, contas. o Supremo Tribunal Federal e que ainda estão Não, pedir nas não, imediações porque e senão eu vou pagar, dentro né, do 200 Congresso Nacional. Eu vou chamar agora a Camila Bonfim, que tem outra informação Lá para a no gente, Camila. mercadinho, eles pagam É isso, Eric. Olha, boa tarde a todos. A gente está Melhor do que acompanhando nada. todos esses atos terroristas. A Eu falei Suíça agora paga com 200. ministros e também com integrantes das forças de segurança e principalmente ali dentro da Polícia Federal. Não cabe a PF estar ali nessa Até força de blusa segurança e pra sim passar. a Polícia Militar. Olha a blusa E a gente da vê que mulher. estava em número muito menor Tudo do que os amassada. terroristas. E há também uma cobrança Ela não tem o que de fazer, que essa não. segurança Só estava fica lá. completamente aquém de um Vou plano voltando com a que já vida era dela, previsível. com a fofoqueira. Segundo delegados com quem eu falei, desde o acampamento do QG do Exército Também tem já umas era fotos considerado um achincalhe. Brasília que eu não ter tenho que contido olhar isso. lá As no forças grupo de da segurança fofoca. ligadas a Ibanez Rocha, Tem. governador aqui do Distrito Federal, já não Eu terem não sou contido fofoca, essa não, mas primeira eu entrei frente, nesse grupo da só qual pra foram saber um pouco tiveram das pessoas que novidades. chegaram a ser presas, Só enquadradas em atos de terrorismo. Foram dessas. muitos atos, inclusive aquele caso da bomba no aeroporto de fofoca. Brasília, que foi um ataque frustrado. Pois bem, eles falam em achincalhe, que Hoje essa tô situação dançando do era nada. previsível Eu tô e ficando que é vai haver doida. essa cobrança grande em relação ao governador Ibanez Rocha. Entre os policiais federais, a Associação dos Delegados, que é a maior associação que representa esse setor, né, os delegados federais, o Anderson Torres, secretário de Segurança aqui de Brasília, é delegado federal. Todos estão chocados com a atitude dele, com a falta de envolvimento. E a gente sabe, já viu também, que ele acaba de ser exonerado pelo governador Ibanez Rocha. Toda essa situação de exoneração de Anderson Torres, que era ministro da Justiça de Bolsonaro, aliado de primeira hora do ex-presidente, que nunca agiu com firmeza em relação a terroristas, toda essa situação só se deu depois que esses terroristas já tinham depredado o Supremo, Palácio do Planalto e também o Congresso Nacional. Portanto, foi uma atitude no meio da crise. Em relação à intervenção federal, a informação que eu tenho é que isso está sim sendo discutido, ainda está no âmbito desse debate dentro do governo e também com as forças de segurança, principalmente ali no Ministério da Justiça. Flávio Dino está no Ministério da Justiça conversando também com todos